Igreja, paz do Senhor a todos. Feche seus olhos nessa noite. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós sabemos que encontramos o nosso tesouro em Ti. Sabemos que vendemos um campo que não valia nada, que era o nosso coração. Exatamente porque sabíamos que poderíamos encontrar um tesouro que significava mais do que as nossas próprias vidas. E nós vendemos esse campo, esse nosso coração com prazer, Senhor, porque o valor do Teu tesouro é muito maior do que os homens podem pagar ou valorizar, Senhor. O valor desse tesouro que o Senhor colocou nos corações de cada um de nós é o valor da eternidade. É o valor daquilo que criou todas as coisas. É o valor daquilo que está para além de toda a história, de toda a existência, de tudo. Está para além das coisas materiais desta vida, está para além do que eu vejo, do que eu toco, está para além do que eu sinto, mas que pela fé, Senhor, nós já temos acesso hoje. O Senhor Jesus nos fez ricos, ricos em abundância espiritual, cheios da plenitude do Espírito. E esse é o tesouro daqueles, Senhor, que Te servem. E é por isso que nós somos gratos, porque tudo nesta terra corrói, tudo nesta terra pode ser tomado. O ladrão rouba o dinheiro, rouba o pertence, ele muitas das vezes até tenta roubar a paz, mas aquilo que o Senhor nos deu não pode ser tocado por ninguém. Não pode ser tocado pelas autoridades, pelos ladrões, não pode ser tocado pela doença, pelo desespero. Não pode ser tocado, Senhor, pela preocupação. Não pode ser tocado pela ansiedade. Não pode ser tocado por nenhum medo que habita nesta terra. Porque o Senhor triunfou sobre o maior dos medos, que é a morte. E uma vez que a morte foi vencida, não há mais medo que bata nos corações daqueles que creem em Ti, Senhor. Nesta noite eu Te peço que o Senhor venha a trazer essa certeza nos corações dos Teus filhos e filhas que estão aqui hoje, Senhor. Que eles tenham uma certeza que extravase para além de qualquer coisa. Que eles não se mensurem, que eles não venham a se medir pelo valor que eles dão a si mesmos, nem pelo valor que as outras pessoas dão a elas, mas que elas venham a se medir pelo valor que é o Teu tesouro em nossos corações, Senhor. Porque Tu és o valor nas nossas vidas, Tu és o valor nos nossos corações. Nós mesmos não temos valor nenhum e é a primeira coisa que nós reconhecemos quando chegamos diante de Ti, Senhor. Mas o Teu tesouro nos torna cheios de valor. Não é o filho que retorna para casa rabugento, sujo, imundo. Não é nisso que está o valor desse filho, mas o valor desse filho está nas novas vestes, no abraço, no acolhimento do Pai, que sempre o esperou e que nos espera ainda hoje. Senhor Jesus, quebranta os nossos corações, que nós não andemos enganados por nós mesmos, porque antes de sermos enganados pelos outros, nós nos enganamos, mas que a Tua verdade brilhe no nosso coração, para que onde houver qualquer mentira que esteja produzindo doença e destruição na vida dos Teus filhos e filhas, Senhor, onde houver essa mentira, ela seja arrancada e ali brote a verdade que vem de Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa noite. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, igreja. Abra sua Bíblia comigo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. E na medida que você vai abrindo aí, eu vou falando algumas coisas. Eu fiquei tão feliz de ver o irmão Agnaldo aqui hoje. E fiquei tão feliz de ouvi-lo falar aqui à igreja. É um amigo, irmão nosso, de coração. Há poucas pessoas que a gente encontra no decorrer dessa vida que a gente reconhece como pessoas que, apesar de suas falhas, buscam honrar a Deus em sinceridade e deixam que Deus manifeste essas coisas nele. E uma dessas pessoas é o Senhor, irmão Agnaldo. O Senhor é essa pessoa que, apesar dos apesares que estão em todos nós, apesar das nossas fraquezas como humanos, mas o Senhor é um homem de temor a Deus. E esse temor é o que tem honrado o Senhor onde quer que o Senhor vá. Onde quer que você vá, o Senhor te honrará, porque o Senhor honra aqueles que o temem.
Não importa a decisão que seja tomada, não importa o caminho que se escolha trilhar, mas sempre o Senhor te honrará, porque antes você tem honrado Ele. E a honra do Senhor, meus irmãos, não é uma barganha. Às vezes as pessoas acham que Deus é um menino implicante, né? As pessoas, elas querem medir Deus de acordo com as implicâncias delas, né? Elas pensam, não, mas eu só faço alguma coisa se alguém fizer algo por mim em troca. E aí elas acham que Deus é da mesma forma. Aí, os crentes ficam aí fazendo essa barganha de Deus. Deus só honra alguém se essa pessoa antes honrá-lo. E fica achando que Deus é um menino. Mas não é bem assim. A verdade é porque a honra dos teus caminhos está em honrar ao Senhor. Porque quando você honra ao Senhor, você para de se desonrar. Você para de se honrar, você começa a se desonrar. Você deixa de fazer a tua vontade. Se existe algo que te envergonha, que te humilha, que te massacra, que te machuca, meu irmão e minha irmã, é a tua vontade. É por isso que a honra do Senhor vem para aqueles que honram a Ele. Porque quanto mais você honra o Senhor, menos honra você dá às suas próprias ações, à sua própria vontade. E mais liberto, então, das tuas maldições que você mesmo provoca na sua vida, você está. Então, quando eu digo que o Senhor te honra porque antes você o honrou, é porque honrá-lo é o caminho que te tira das tuas próprias mãos impiedosas. Você é um monstro que se esmaga com as tuas vontades, com o desejo pecaminoso do teu pecado, o desejo pecaminoso da tua consciência, do teu erro. As vontades insaciáveis que habitam em você e que te escravizam e que roubam a tua paz, porque você fica totalmente fixado nas coisas vãs desta vida. Mas quando você honra o Senhor, é como se a tua mão que te aperta se abrisse. E é como se você experimentasse a liberdade que só tem aqueles que temem ao Senhor. E não há outra forma de alcançar essa liberdade. Então aqueles que honram ao Senhor são honrados por Ele. Exatamente porque deixaram de honrar a si mesmos e se tornaram livres. Amém? Amém, igreja? Deus não é um menino, pessoal. Deus não é menino. Não julguem Deus de acordo com as suas meninices. E muito menos de acordo com as meninices das pessoas aí fora. Deus está para além disso tudo. Amém? Amém, igreja? Nós vamos ler aqui Mateus capítulo 21. Eu gostaria de ler 2 períodos desse texto, irmãos. Nós vamos ser breves, tá? Eu quero ler 2 trechos desse texto. Está ali no versículo 12. Eu gostaria que você ficasse com sua Bíblia aberta, você não fechasse sua Bíblia durante a pregação. Nós vamos ler ali no versículo 12, amém? Mateus capítulo 21, versículo 12. Assim diz o texto bíblico. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: não está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Então, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Nós vamos pular alguns versículos, amém? Nós vamos pular alguns versículos. E nós vamos lá para o versículo 23. Nós vamos lá para o versículo 23 do mesmo texto. A narrativa continua assim. Jesus entrou no templo novamente. Ele tinha entrado no templo lá no versículo 12, amém? Isso aqui já está acontecendo momentos depois, talvez até dias depois. A gente não sabe, o texto bíblico não organiza essa ideia. Mas o fato aqui é que novamente Jesus foi para entrar no templo. E enquanto ensinava,
Aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, que lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas, se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram que João era um profeta. Por isso responderam a Jesus: não sabemos. Jesus então disse: tampouco direi com que autoridade faço estas coisas. Amém? Fiquem com sua Bíblia aberta. E que coisas eram essas? Os grandes milagres que acompanharam todo o ministério de Jesus. Os grandes sinais e prodígios que acompanharam todo o ministério de Jesus, que manifestavam a intervenção de Deus na terra em milagre sobrenatural, que manifestavam toda a autoridade e o poder, a consequência da autoridade que lhe foi dada, para que os homens então reconhecessem que ele era o Filho de Deus, que ele não era apenas mais um profeta, que ele não era apenas mais um sacerdote, mas que ele era aquele para quem havia sido feita a promessa no Éden, no momento em que o homem pecou e que o homem amaldiçoado para sempre foi dada uma luz que se manifestaria em Cristo. E é interessante esses dois momentos, porque no primeiro momento, aqui Jesus ele tinha chegado a Jerusalém, e o templo estava em Jerusalém. E no primeiro momento, a gente percebe que os mesmos mestres que receberam Jesus e resistiram a ele nos primeiros versículos que nós lemos, foram os mesmos mestres que resistiram à autoridade de Jesus nos outros versículos. Só que há uma recepção diferente por alguns que estavam ali. Porque algumas crianças, reconhecendo que o Cristo fazia grandes sinais, e naquele momento, meus irmãos, o povo de Israel, as pessoas que viam Jesus fazendo os milagres, eles ainda não tinham a certeza de quem Jesus era. Porque por estarem muito cegos, muito apaixonados por suas próprias vontades, por serem escravos da sua vaidade e estarem talvez adormecidos esperando na aparência a manifestação da majestade de Deus, quando na verdade a majestade de Deus nunca foi dada na aparência, mas foi dada na essência e nas coisas simples, para confundir os sábios deste mundo e as autoridades deste mundo, porque você só submete às autoridades arrogantes deste mundo quando você mostra que a autoridade desses homens não é nada, exatamente porque a autoridade deles está baseada em coisas passageiras, está baseada no próprio ego deles, que qualquer coisa aflige, danifica, machuca. Ora, o homem mais poderoso da terra não resiste a uma doença. O homem mais forte de toda a existência, ele cai e ele passa. Ora, quantas vezes a história já mostrou homens que buscaram conquistar e conquistar e conquistar, e logo quando chegaram no ápice de suas conquistas, eles foram surpreendidos por aquilo que simplesmente os pegou de surpresa, o ladrão que bate à noite, o ladrão da destruição de sua família, o ladrão da doença inesperada, o ladrão da morte que desestabiliza um lar, o ladrão de uma crise econômica, o ladrão que, exatamente por ser ladrão, ele sempre pega desprevenido. Ele sempre pega aqueles que ele observa e vê que é mais fácil de serem pegos. Aqueles que, para que você prepare o seu coração para a vida, uma vez que leva muito tempo, o ladrão pega aqueles que não têm tempo para prepararem os seus corações para o dia mau, para o dia do tormento, para o dia da tribulação, para o dia da decepção, para o dia em que as más notícias chegam e que você já não tem mais nenhum preparo espiritual para lidar com aquilo. O ladrão é esse. O ladrão, ele gosta de roubar casas cheias e
fracas em proteção. Ele sempre vem na surpresa. Sempre vem na surpresa. E a verdade é que, quando o Cristo está aqui, se manifestando para aqueles fariseus, mestres, saduceus, muitos deles não esperavam o modo como o Cristo se manifestaria. O Cristo, o próprio Cristo que veio para trazer redenção, na visão deturpada deles, se mostrou como um ladrão. Eles reputaram ao Cristo como ladrão de sua autoridade, sem saber eles que a sua autoridade, na verdade, só existia porque o próprio Deus havia lhe dado, e porque o próprio Deus dá autoridade para todos, e porque o próprio Deus, nem Ele mesmo precisa retirar a tua autoridade, Ele deixa que a vida retire, que a vida quebre a sua cabeça dura, a sua teimosia, que a própria vida estraçalhe você. Quando a gente vai lá para o final desse texto, é interessante que Jesus ele deixa muito claro que Ele é a pedra angular, a pedra que os construtores ignoraram, e que Ele, sendo essa pedra, sobre todos aqueles que Ele cair e resistirem, eles serão reduzidos a pó. E sobre todo, e se qualquer coisa cair sobre essa pedra, essa rocha, ela é tão dura que será desfacelado. É uma rocha tão dura que se ela cai sobre ela esmaga, e se alguma coisa cai sobre ela quebra. Porque não há nada que pode resistir, nenhuma autoridade dos homens pode resistir à autoridade de rocha, que está no Senhor da autoridade, a quem concede autoridade para todos e tira a autoridade de quem Ele quiser. De quem Ele quiser. Só que, meus irmãos, algumas crianças olharam aquela cena do Cristo entrando, e essas crianças não tentaram medir a Jesus com base na sua história, até porque criança não faz isso. Criança geralmente ela é espontânea e recebe a coisa como está. A criança ela não coloca os seus traumas, as suas frustrações, a sua história de vida para poder receber algo. Pelo contrário, ela simplesmente recebe, ela simplesmente contempla. Às vezes você fala, por que hoje eu não me alegro tanto quando eu me alegrava quando criança? Por que hoje, quando eu sou adulto, quando eu ganho um presente, eu não fico feliz da mesma forma quando eu ganhava um presente quando eu era criança? Porque quando você era criança, você tinha algo que você não tem mais. Você recebia tudo em essência e você não colocava nenhuma barreira para receber as coisas. Você não buscava ler nada de acordo com a história da sua vida. Você não sabia se aquilo geraria decepção ou não, se aquilo era passageiro ou não, se aquele videogame ou aquela bola ou aquele brinquedo que você ganhou ia quebrar ou não. Você simplesmente pegava e não se preocupava com amanhã, você simplesmente recebia e aproveitava e se sentia satisfeito com isso. E aquelas crianças, elas olham para Jesus e elas o reconhecem como o filho de Davi, o homem da profecia e da herança, o Messias. Elas reconhecem, notem que ninguém estava reconhecendo Jesus dessa forma no templo, nem mesmo aqueles que estavam recebendo a cura de Jesus. O texto diz muito claro que eram as crianças que falavam, filho de Davi, Hosana, Hosana. Eram as crianças que percebiam o que os outros não percebiam. Os fariseus, na fragilidade da sua autoridade, tentando se autoafirmar, tentando afirmar a sua autoridade, como qualquer homem poderoso, que eu disse antes, que tenta afirmar a sua autoridade com as posses, os bens, jogando na cara dos outros as conquistas, ou, sei lá, o cargo que conseguiu, ou o dinheiro que conseguiu. A verdade é que nenhum desses homens conseguia confrontar a Jesus porque viam em Cristo uma autoridade que eles não tinham. E não conseguiam perceber o Cristo senão como um ladrão que estava ali para roubar a autoridade deles, que estava ali para apontar o erro, que estava ali para confrontá-los sem medo, porque ali estava o Senhor da autoridade que não se amedronta diante dos homens impiedosos e arrogantes, e que não se acovarda ao ponto de derrubar todas as mesas e colocar ordem no chiqueiro que fizeram do templo do Senhor. É o que diz o início do texto que nós lemos. É o que diz o texto, o início do texto que nós lemos. Mas aquelas crianças não. Aquelas crianças, elas receberam ao Cristo e viram e reconheceram quem Ele era. Reconheceram de antemão. As crianças reconheceram quem era o Cristo. Os fariseus e os mestres da lei reprovaram o comportamento das crianças, falando, mas você não está vendo o que essas crianças estão falando? Você vai deixar elas falarem assim?
E Jesus fala: vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam que no maior do conhecimento de vocês, na autoridade política que vocês têm, na autoridade religiosa que vocês têm, vocês dizem se preocupar com o povo, mas na verdade vocês não se preocupam com ninguém, vocês só se preocupam consigo mesmo. Vocês só querem que o povo reconheça, adore a vocês, porque vocês supostamente se preocupam com o povo. Vocês querem que as pessoas se tornem refém de uma gratidão da bondade de vocês, da piedade religiosa de vocês. Vocês são torpes. No texto mais à frente, por outro lado, os mestres e os fariseus ouviam tudo que Jesus falava e ao invés de receber e guardar, como um tesouro que nós cantamos aqui, que ninguém pergunta o porquê aquele tesouro vale muito, você simplesmente recebe o tesouro, amém? Ou se alguém te der muito ouro aqui, ou joia, você vai ficar perguntando para mim: por que vale tanto, Jadson? Eu estou te dando aqui, sei lá, uma barra de ouro aqui que vale, sei lá, 500 mil reais. Eu não sei quanto é que está valendo o ouro, tá, pessoal? Estou chutando aqui. Vamos supor que eu te dei uma barra de ouro aqui e falei aqui, ó, toma esse ouro aqui. Você vai ficar perguntando: por que o ouro vale? Por que o ouro é precioso? Não, meu amigo, você vai receber. Você vai ficar... Só que, se você for uma criança, porque se você não for uma criança como os fariseus, tentando ler a vida de acordo com as suas frustrações e suas histórias, com medo de perder algo, temeroso, amedrontado, como uma raposa dentro do seu covil, você vai ficar igual aos fariseus. Mas o que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo falar com isso? Você vai, ao invés de receber o Evangelho, porque o Evangelho te confronta, você vai se sentir atacado pelo Evangelho. E por se sentir atacado pelo Evangelho, você vai levantar um monte de muralhas, um monte de justificativas. E você não vai receber a palavra do Evangelho. Você vai ficar igual eles discutindo: se eu responder isso, vai acontecer isso. Ele está querendo isso, ele está querendo, se eu responder que o batismo de João não vem dos céus, não é digno, não vem de Deus, o povo vai ficar contra a gente. Mas se a gente disser, ele vai pegar a gente na armadilha, porque nós não aceitamos o batismo de João. Eles, ao invés de se arrependerem, de contemplarem o Cristo e o receberem, como as crianças receberam naquele coração quebrantado, sem uma história por trás, sem uma justificativa, sem uma defesa, sem uma armadura. Não, eles levantavam uma série de armaduras e tentavam entender a malignidade das palavras de Jesus, se Jesus queria os pegar. Porque eles liam Jesus através da maldade deles. Porque eles liam Jesus através da maldade, do orgulho, da vaidade, da frustração deles. Porque eles liam Jesus através do rancor deles. Porque eles liam Jesus de acordo com os direitos deles. Porque eles liam Jesus de acordo com o sentimento de vítimas que eles colocavam sobre eles, porque supostamente eles precisavam ser alcançados pelo Pai, pelo Deus que fez a promessa a Abraão, e como descendentes de Abraão eles não poderiam ser esquecidos. Meus irmãos, hoje quando eu estou na internet, eu até converso isso com meu amor, eu sempre falo assim: eu gosto de ver mais os comentários do que os vídeos. Eu gosto de ver, eu gosto de ler comentários, eu virei ledor de comentários. Não só dos vídeos de piada, não é questão de piada não, eu gosto de ver aqueles vídeos sérios, porque ninguém mais fala sério hoje. Ninguém mais julga nada sério. Hoje as pessoas, elas jogam para fora as suas armaduras e leem o mundo de acordo com a sua perversidade, ainda que ela tente justificar isso com base num trauma, numa frustração, numa inveja. É alguém que foi destruído, teve a sua família destruída muito novo, e é lamentável isso, de modo algum eu estou louvando isso, mas uma pessoa que teve a sua família destruída, e aí por ter sua família destruída desde novo, ela não teve contato com o pai, ou teve um pai inconsequente. Infelizmente isso é um mal deste país, é um mal desta geração, uma sequência de homens irresponsáveis que não cumprem a responsabilidade não apenas de prover, mas de serem líderes virtuosos de suas casas. E essas pessoas, por serem frustradas com essa situação, elas ficam condenando todas as pessoas que vivem de felicidade porque tiveram um pai presente e um pai de autoridade. E elas leem todas as coisas com base nisso, com base na frustração delas. E elas racionalizam isso e elas valorizam, dão um jeito de criar uma justificativa em cima disso. E vomitam a podridão do seu coração
que apesar de terem sofrido com a vida, só que elas fizeram do sofrimento da vida delas o modo de ler as outras coisas e as outras pessoas, e por isso são infelizes. E por isso até são arrogantes, mas infelizes. Eu não estou dizendo especificamente isso aqui do caso da pessoa que não teve o pai. Eu peguei como exemplo, mas é uma série de exemplos aqui. É a pessoa que não teve condições financeiras e que, ao invés de usar isso e passar a ler a vida, não pelos traumas que a falta de condição financeira lhe deu, mas pela gratidão de agora ter a oportunidade e a força de poder ter aquilo que ele não teve ou de dar aquilo que ele não teve, ele começa a julgar todas as pessoas com base no rancor e na frustração dele. É a pessoa que lhe faltou talvez carinho e afeto e que se indigna contra aqueles que têm carinho e afeto. É a pessoa que não tem propósito na vida e não tem sentido porque só olha para si mesma, mas ela justifica a falta de sentido e de propósito com base nas suas frustrações, nos seus problemas, nas suas mágoas, nas dificuldades da sua vida. E ao invés de suplantar tudo isso, ela se fecha no seu casulo de falta de sentido e quer que todos e que ninguém tenha um sentido que ela não tem. Ela quer que todos não tenham um sentido que ela também não tem. Eu já falei sobre isso aqui outras vezes, meu irmão. E aqui, escute o que eu estou dizendo. Não ouça o que eu estou falando com base em política. Não tem nada a ver com política isso daqui. Não tem nada a ver com política isso daqui. Isso aqui tem a ver com o evangelho, porque isso aqui bate em todo mundo. É todo mundo que está contaminado por isso. Da mesma forma, a pessoa que teve todas as coisas, que teve um bom pai ou talvez que teve condições, ela não consegue ler a vida pela ótica daqueles que não tiveram, e exatamente por estar fechado no seu casulo, ele não consegue compreender um lado que é dito por alguém que está com a alma enferma e que muitas das vezes precisa de alguém que lhe tire de fora daquela piscina, daquele oceano e daquele mar, para que ele respire de volta. É a pessoa que se diz virtuosa, seguidora de grandes princípios morais, mas que ela não vê que os princípios morais que ela tanto prega só valem para as relações uns com os outros, para se mostrar para os outros, mas não valem lá no íntimo do coração dela, quando ninguém está vendo, ninguém está testemunhando. É a pessoa que teve todas as coisas e é incapaz de ter aquilo que é mais precioso, porque ela é incapaz de absorver a vida sob a ótica daqueles que não tiveram aquilo que ela teve. E na verdade, por ter demais, ela perdeu tudo, porque ela perdeu a sua própria consciência. Meus irmãos, presta atenção que eu estou falando aqui, eu estou dando exemplos, tá certo? Porque esses exemplos aqui são infinitos. Eu mesmo tenho o meu histórico disso. Quantas vezes o Jadson aqui não tem os seus filtros, que ele tenta ler a Jesus e quando ele é confrontado, ele vai tentar justificar a maldade dele com base no filtro dele. Quando ele é confrontado, ele geralmente vai tentar se fazer de vítima com base no histórico e na marca que a vida supostamente deixou nele. E eu vou racionalizar isso, eu vou inventar uma desculpa, eu vou inventar uma justificativa, eu vou falar, não, mas eu ajo assim porque eu fui tratado assim. Eu ajo assim porque eu vivi isso. Eu ajo assim porque eu vivi aquilo outro. E hoje o mundo se tornou isso. O mundo se tornou um antro de pessoas que tentam revestir a sua maldade e a sua perversidade e justificar a sua maldade e a sua perversidade com as muralhas que eles levantam e justificam na história de suas vidas, porque eles tratam a verdade como um ladrão que lhes roubará. O pretexto, a mentira que eles falavam para eles mesmos, a mentira de que eu não consigo chegar em tal lugar por causa disso, só que isso é uma mentira que você contou para si mesmo. Foi uma limitação que você colocou na sua cabeça, mas que te faz ser confortável. Então, é mais fácil você ficar se lambendo como um cachorro ferido, do que você entender, se levantar e ir até o médico para ser sarado e permitir que o medicamento doa em você e gere desconforto.
É muito mais fácil você inventar 1 milhão de justificativas para o sofrimento que você está passando, para as mazelas espirituais, psicológicas e emocionais que estão destruindo a sua vida e que estão desequilibrando os seus relacionamentos e que estão desequilibrando a sua família e que estão desequilibrando tudo que você é e onde você está. E você inventa 1 milhão de justificativas, joga a culpa nos outros e mente para si mesmo. Porque você não quer sofrer a dor da verdade, que primeiro, antes de qualquer mentira, ela tira a mentira que você falou para si mesmo. Que você falou para si mesmo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa rasgadura que existe na tua alma, não adianta você colocar uma tala. Não adianta você simplesmente ficar protegendo ela e fingir que ela não existe. Você tem que costurar isso daí, você tem que tomar antibiótico, você tem que lavar essa ferida. Vai doer, vai doer. Mas é só uma pessoa que recebe o Cristo dessa forma e o reconhece assim, de modo aberto, com os braços abertos, conforme aquelas crianças receberam e glorificaram e reconheceram a palavra da verdade, não inventaram justificativas, não tentaram encontrar malignidade, antes simplesmente falaram: Ele é o Cristo, Hosana, filho de Davi. E o convite aqui é para que você receba o confronto como uma criança e não como alguém que esteja procurando uma justificativa para o histórico, às vezes até dificultoso da sua vida, que às vezes deve ter sido mesmo. Todos nós aqui temos histórias terríveis pelas quais nós passamos. Talvez você tenha até mais do que outros aqui. Talvez você realmente seja alguém que tenha passado por muitas dificuldades às vezes inomináveis, que você tenha até vergonha de falar sobre elas. Mas deixa eu te falar uma coisa, chega, você não é essa pessoa. Esse momento passou. Você não precisa ficar encontrando pretextos para resistir à verdade que bate à tua porta. Quando o Cristo fala lá da igreja de Laodiceia que estava rica, que se achava autossuficiente e que achava que não tinha nada, não é porque ela era rica de fato que não necessitava de Jesus. E que Jesus ficava insistindo: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, eu terei intimidade com essa pessoa, eu compartilharei do pão, do vinho, eu compartilharei do meu corpo, do meu sangue, eu compartilharei da minha vida. Mas você precisa se esvaziar das presunções que você montou para si mesmo e que te deram um chão, que te deixa confortável, que protegeu a sua ferida, mas que não sarou a sua ferida. Meu irmão, aqueles que estão no Evangelho, aqueles que estão no Evangelho precisam ser como crianças, que se joga quando o pai fala para se jogar. Porque você não tem que ter medo de perder o seu chão. Sabe quando o pai está na piscina? Ou a mãe está na piscina? Um adulto que a criança confia está na piscina. E a pessoa fala assim, o adulto fala: vem, pula. Tem criança que fica com medo, né? Ela fala: vou ou não vou? Vai ou não vai? E tem criança que não. Tem criança que confia tanto. E aqui você está medindo o grau de confiança que aquela pessoa tem em você. Assim, você pode até fazer um teste com seu filho, tá certo? Deixa ele pular, veja. Tem criança que também ela é corajosa e ela confia muito. Ela vai, meu amigo, e ó, pula como se não houvesse amanhã. Ela não tem medo de perder o chão dela, porque ela sabe que há um chão preparado ali para ela, que vai agarrá-la, que vai abraçá-la, que não vai deixá-la afundar. No Evangelho, meu irmão, você precisa ser como aquelas crianças que receberam Cristo sem o temor. Você não pode ter medo de perder o seu chão, de perder as suas convicções. Eu já falei várias vezes isso. Você não pode ter medo de ser confrontado na ferida que te dói, que você pensa que foi uma injustiça, e muitas das vezes realmente foi uma injustiça, mas tem que tocar nessa ferida, senão não cura. Senão não cura. Você tem que admitir coisas que você não queria admitir. Você precisa entender que ou você se movimenta, meu amigo, ou aquele negócio que aconteceu lá atrás contigo e que você não está mais lá, você está aqui, aquilo lá ficou só na tua cabeça e o que está na tua cabeça não é real, você que está deixando aquilo muito grande. O Senhor tem um caminho de liberdade diante de você, vai em frente. Proclame que Ele é o filho de Davi. Receba-o e reconheça-o. Não se defenda tanto. Escuta o que eu estou falando aqui.
Não se defenda tanto. O que você está precisando muitas das vezes é parar de se defender. Não se defenda. Permita que a verdade bata na tua consciência e atropele. A rocha que cai sobre a tua autoridade desfacela ela. Só que essa pedra que é desfacelada pela rocha, aqueles que se permitem serem esmagados por essa rocha, são os mesmos que são reconstruídos. São os mesmos que são refeitos. Porque uma construção torta e acabada não tem jeito, precisa derrubar. Só que o mesmo Deus que derruba é o Deus que levanta, do jeito correto, do jeito certo, do jeito estruturado. Eu não falo isso para vocês como alguém que não passa por isso todos os dias e o dia todo, meus irmãos. Eu não falo para vocês como alguém que hoje pode falar, que pode dizer com esperança e com alegria de que eu sobrevivi várias vezes a esse processo. E eu saí mais forte de todo esse processo, todas as vezes que eu me sujeitei a ele. Todas as vezes que eu deixei de me defender e permiti que a verdade me esmagasse. Eu fui reerguido com mais força, porque a minha confiança não estava em que eu me reergueria, mas que Ele me quebraria para me reerguer. E todas as vezes que eu tento passar por esse processo novamente, eu fico com um pouco de medo. Porque eu sou como aquela criança que às vezes não quer pular. Mas todas as vezes eu me lembro do quão bom o Senhor foi comigo todas as vezes que eu pulei. E como todas as vezes eu pulei, Ele me agarrou e me segurou. E que eu não preciso de uma montanha de justificativas mentirosas que eu criei para mim. E que justificam a minha maldade para que eu simplesmente seja abraçado por aquele que tem proteção, segurança, crescimento para mim. Aleluia! Então todas as vezes eu falo, Senhor, eu estou aqui como uma criança que te contempla. Quando o Senhor usa alguém para falar as verdades que eu preciso ouvir, eu escuto. Eu não justifico. E se em algum momento, Senhor, eu estiver justificando alguma coisa sem perceber, como uma pessoa que por reflexo se defende, não. Senhor, meu braço está quebrado. Está doendo. Eu estou com a tala nele aqui. Mas está aqui meu braço. Conserta ele, Senhor. Vai ter que colocar no lugar. Alguém já quebrou o braço aqui? Quem já quebrou o braço? Já quebrou alguma coisa? Dói para colocar no lugar. Dói. Quando eu era menino e quebrei meu braço, rapaz, eu acho que poucas vezes na minha vida a minha voz foi ouvida tão longe quanto aquele dia. Não na hora que quebrou, mas na hora que foi para colocar no lugar. E o médico estava tentando colocar, rapaz, no lugar e eu não estava. Doeu muito mais para colocar no lugar, meu amigo. Mas como doeu, mas graças a Deus meu braço. Mas o médico falou, e eu era um menino, e o médico falou, rapaz, vai ter que chamar alguém para segurar esse menino, porque o menino virou um leão. Ele não está deixando eu colocar o braço dele no lugar. E rapaz, eu gritava. Mas aí ele falou assim, uma hora para mim, rapaz, tu quer crescer com o braço torto? Se tu quiser crescer com o braço torto, eu te deixo com esse braço torto aí. Tu quer ficar com o braço torto para ser? Se tu quiser eu te deixo, tu vai ficar doendo com esse negócio doendo aí para sempre. Vai doer pouco, mas sempre vai doer. E vai ficar torto. Ou você quer que eu coloque seu braço no lugar? Eu lembro que eu estava com o tio Moisés no dia. Aí eu olhei para o Moisés e falou, meu filho, você tem que... Aí eu falei, não, então coloca no lugar. Rapaz, mas doeu. Mas colocou. Ele girava meu braço mais do que... Parece que estava espremendo uma laranja, menino. Mas colocou no lugar. Colocou no lugar. E eu posso ter vários defeitos de aparência, mas não que o meu braço seja torto. Meu braço é reto. Meu irmão, não se defenda. Se o Senhor usa a vida para te falar o que você precisa ouvir, receba de coração aberto, como aquelas crianças reconheceram Cristo e não como aqueles sacerdotes. Não seja como a igreja de Laodiceia, que está cheia de razão, mas que por isso deixa o Cristo de fora. Não seja. Você pode ter as razões mais lindas e belas do mundo que justifiquem os teus traumas, as tuas circunstâncias. Você pode ter as ideologias mais bem construídas para justificar os teus problemas, mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor quer mais de você, Ele quer fazer mais da tua vida. O
E Ele vai fazer, se você crer nessa noite. Amém? Amém, igreja? Fique de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que a sua vida seja reorganizada no Senhor. Eu quero orar para que Ele te dê a coragem, para que você permita-se ser confrontado sem se defender. Para que você permita-se ser exposto diante do tribunal do Cristo sem ter medo. Porque hoje o tribunal dele é tribunal de conserto, não é tribunal de condenação e de fogo eterno. É tribunal de conserto, de reinício para a sua vida. Um reinício que vai alcançar, meu irmão, a tua vida em todas as áreas, porque é assim, quando a tua vida espiritual é reorganizada, todo o resto na tua vida é reorganizado. O problema da tua família, muitas das vezes, não é a tua família. O problema da tua família é efeito, não é a causa. É sintoma, não é a doença. O problema, às vezes, da tua falta de capacidade de se relacionar é efeito, não é causa. A doença é anterior. A doença, muitas das vezes, está no teu espírito. E minha oração é essa, e eu creio profundamente no que eu estou falando pelo poder e autoridade do Evangelho, que se o teu espírito for tocado e você se permitir sem defesa ser consertado, ainda que isso doa, mas consertado, sem se defender no teu espírito, eu te garanto que todas as outras estruturas, os outros andares da sua vida, eles se reerguerão muito mais fortes e mais belos do que eram antes. Senhor Jesus, eu quero colocar a tua igreja diante de ti, Senhor. Eu apresento cada um diante de ti nesta noite. Eu apresento, Senhor, porque primeiramente creio na tua palavra. Creio que eu mesmo não sou ninguém. Eu sou falho, eu sou pó, Senhor. Eu sou aquele que todas as vezes cai sobre a pedra e é desfacelado. Mas eu não estou aqui, Senhor, falando em nome da minha resistência. Eu estou falando e testemunhando da pedra sobre a qual eu caí e sobre a qual o Senhor me edificou. Meu Deus, eu te peço, toca no espírito, toca na alma, toca, Senhor, nas consciências neste lugar. Quebra as muralhas da autodefesa, quebra as justificativas, quebra as teimosias, Senhor, por mais razão que as pessoas tenham, por mais razão que teu filho ou tua filha tenha na dor que ela sente, mas eu te peço nesta noite, faça com que ela venha sentir dor, mas nessa dor venha haver o conserto que ela precisa, o conserto que a edificará como um prédio inabalável, uma torre, Senhor, muito mais forte, uma torre muito mais resistente. Senhor, aqueles que têm chorado diante de Ti não têm sabido o caminho para onde ir. E aqueles que têm, Senhor, muitas das vezes pedido isso várias vezes, meu Deus, coloca essa palavra de forma especial no coração dessa pessoa, que ela creia nisso e que isso encontre, meu Deus, guarida, que encontre substância, que encontre, Senhor, lugar para ser semeada e para que ela possa crescer dessa semeadura, Senhor. Dá-nos fé, dá-nos coragem, meu Deus, dá-nos sabedoria, abençoa-nos, Senhor, que nós não fiquemos combatendo, Senhor, os sintomas, que a gente venha combater a doença, e a doença está no nosso espírito, a doença está na nossa incapacidade de se arrepender, a nossa doença está na tentativa de se defender o tempo todo e não ser confrontado pela verdade que nos molda. Senhor, faz com que aqui seja um local de homens e mulheres corajosas e corajosos, que estão dispostos a pular onde quer que for, porque eles sabem que aquele que os segurará garantirá, meu Deus, garantirá a proteção, garantirá a proteção. Aqueles que estão desprotegidos e que têm medo, Senhor, que eles não tenham medo de Ti, que eles não tenham medo da Tua verdade, que eles não tenham medo da Tua vontade, que eles não tenham medo do Teu agir, que eles se lancem totalmente sobre isso. Meu Deus, é o que eu te peço. Edifica a Tua igreja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Eu gostaria de chamar o pastor Divino. Ele vai estar dando as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus, nosso Pai, a
graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos digam: Amém. Não sai daqui sem dar uma graça na sua vida. Amém?